Meus cumprimentos a todos. Espero que vocês estejam bem, estudando, se divertindo com a disciplina. Bom, mais um vídeo de comentários gerais, né? E com as dúvidas reportadas e incorporadas. Para essa oportunidade, nós vamos estar falando de propagação de erros e incertezas, né? E inicialmente eu gostaria de reproduzir um, um exemplo, né? Como se fosse um experimento, a fim de que a gente tivesse uma visão, vamos dizer assim, geral, de como que a gente vai fazer os tratamentos das médias e a apresentação da incerteza, quando a gente for elaborar nossos relatórios e tudo mais, qual que é a maneira adequada. E na sequência, a gente trata a propagação da incerteza, só que assim, eu já adianto que esse tratamento ele vai ser feito um tanto quanto superficial. E existe uma razão para isso. Normalmente esse conteúdo, quando ele é apresentado, a grande parte dos alunos já tiveram contato com a disciplina de cálculo diferencial integral, já tiveram contato com o conceito de limite e por grande parte das vezes, esse conteúdo está sendo visto de maneira concomitante com o conceito de derivada. Porém, aqui a gente vai ter que lançar mão do conceito de derivada parcial, que, se eu não estou enganado, é visto só em cálculo 2, que eu não sei se é no segundo semestre, não sei, confesso. Então, o que eu me disponho a fazer aqui é uma apresentação das fórmulas, no qual eu vou passar um tanto quanto rápido, porque eu acredito que para muitos que não possam não ter visto, o conceito de derivada pode ser algo até monótono, e vou me reservar o direito de deixar no final do documento uma tabela para que vocês possam lançar mão dessa tabela quando precisar efetuar os cálculos. E o que eu posso me prontificar é de, em uma das nossas aulas de dúvidas, fazer um apanhado geral sobre as ideias de cálculo, qualquer ideia da derivada, o conceito de limite, o que é uma derivada parcial, até as regras de derivação, tal, de uma maneira simples, rápida, concisa, mas que permita prover os fundamentos que são necessários para o entendimento do vídeo de hoje. Então, vamos lá, né? Não dê like, vamos comentar lá no Classroom. YouTube é só uma ferramenta para a gente por compatibilidade, né? Então, vamos usar a ferramenta. E percebam que eu não completei a frase. E lembrar que esse PDF ele é um resumo e que vale a pena dar uma lida nos materiais que são indicados nas referências bibliográficas para o conteúdo de hoje. Novamente, exemplos retirados esse excelente material do professor Tabanix. Ainda, ótima apostila do professor Cruz, muito boa. Gosto desses dois materiais. A apostila do professor Marinoni é muito boa também, professor do nosso departamento. E o livro do Vuolo. Então, vamos lá, chega de rasgação de seda, vamos começar. Então, propagação de erros e incerteza, né? Geralmente, quando a gente faz um experimento no laboratório, a gente passa por um processo de aquisição de dados, né? Onde a gente está fazendo
essa aquisição de medidas, coisas desse tipo, né? Então, aqui a gente está representando as nossas medidas por esse y1, y2, y3, yn, tá? Poderia ser qualquer variável aleatória aqui, onde nós buscamos o valor estimado pela média e um conjunto de medidas que nos determina a incerteza. Então, a gente vai partir do exemplo 1 da apostila do professor Tubanix, que consiste na medida da tensão de uma pilha. Okay? Então, o que a pessoa supostamente fez, ele tomou um multímetro com precisão de 0,25. Então, isso é algo que vem anotado geralmente ou no manual do multímetro, né, ou voltímetro, por caso aqui, que a gente está utilizando, ou no próprio aparelho mesmo, ele tem essa precisão anotada. Okay? No manual sempre tem. E a ideia é que a gente está medindo uma pilha. Ok? Então, aqui eu não vou entrar, eu sei que pode ter questões que alguns dos alunos que já trabalhou com multímetro e tudo mais, pode falar, mas se o multímetro for digital, ou se o multímetro for analógico, isso aí vai dar diferenças para medir uma pilha descarregada, carregada. Não vou entrar nesses detalhes, tá? Que se vocês quiserem discutir essas questões na aula de dúvidas, eu fico à disposição. Vai ser um prazer, porque é um assunto que me interessa. Todavia, no momento que a gente vai imaginar é que um indivíduo está realizando uma prática experimental com um multímetro que tem indicação de incerteza nominal de 0,25% e que ele tem uma pilha lá e ele vai medindo essa tensão da pilha. Então, o que ele faz é tomar 6 medidas, tá? Então, na primeira medida, ele vai lá e verifica que o multímetro dele está marcando 1,572, blá blá blá, poderia estar marcando mais coisas aqui, né? Mais casas depois da vírgula, mas a gente sabe que a incerteza nominal, vou marcar aqui, a incerteza nominal do multímetro é 0,25%. Então, o que ele está fazendo? Ele está pegando 1,572, multiplicando por 0,25, dividindo por 100, e isso me dá algo em torno desses 0,04. Deixa eu fazer a continha aqui rapidinho na calculadora. 1,572 vezes dividido por 100, ou seja, dá 0,00393, que a gente está aproximando para 0,04. E aqui a mesma coisa, né? Tirou essa medida, fez de novo, né? 1,568 vezes 0,25 dividido por 100, e ao fazer o arredondamento acaba obtendo 0,004. Aí você vai falar, mas por que é dado isso e tudo mais, tal? Quando você estiver no laboratório de física 3, estiver trabalhando com o voltímetro, né, multímetro para medir amperagem e tudo mais, vocês vão ver que existem várias escalas nesses aparelhos, tá? Então aqui só estou tomando um exemplo de como que a gente faz na prática experimental. Depois os detalhes maiores, e a gente pode, quando voltar às aulas presenciais, a gente vai no laboratório, passa um dia, uma aula, a disciplina pode ter até terminado. É meu compromisso com vocês
da gente ir lá no laboratório e se divertir um pouco. Vamos lá. Então, nessa tabela aqui, né, incerteza nominal, está reportado aqui na terceira coluna. N é o número de medidas, né, e aqui é a tensão em volts que está sendo medida cada vez que eu vou lá e meço a pilha. Ok? Considerando que a gente está medindo a mesma pilha várias vezes. Então, o valor médio, né, consiste em somar, né, os valores da segunda coluna e dividir por 6, é o que a gente fez aqui. Então, esse é o valor da média que a gente obteve. O desvio padrão das medidas, ele vai ser aquele procedimento que a gente fez na atividade 2 ou atividade 3, né, que consiste em fazer o somatório do valor menos o valor médio, que é esse que a gente calculou anteriormente aqui, né? Então, só para dar um exemplo, né, seria o somatório desse primeiro valor aqui, 1,572 menos 1,5763, isso elevado ao quadrado, e aí vai somando, vai realizando essa operação e somando a 6 vezes e depois dividindo por n-1 e extraindo a raiz quadrada. Okay? Se a gente efetuar essas contas, a gente vai acabar obtendo 0,0066. Aqui eu nem coloquei todas as contas, né, para que vocês possam reproduzir e tal e testar. Tá? O desvio padrão do valor médio, né, esse aqui está a definição, né, o desvio raiz de n. Essa expressão foi, se eu não me engano, ela está no último vídeo. Tá? Esse valor dá 0,0027 e a incerteza, né, nominal do voltímetro, né? Então é 25, pegar o lápis, 0,25%, né? Então dividido por 100 vezes o que é o valor médio calculado, né? De novo, 0, que foi o que a gente calculou aqui em 1. De novo, isso aqui é 0,004, né? Bom, então, como que a gente vai fazer a apresentação dos nossos resultados? Bom, a primeira coisa que a gente nota é que o nosso desvio padrão das médias, ou seja, esse valor aqui na equação 2, ele é maior do que a incerteza nominal fornecida pelo fabricante. Okay? O que é natural, porque na composição dessa incerteza, né, no processo de medida, a gente acaba acumulando outras incertezas. Pode ser questão ali envolvendo ter algum resíduo no condutor, ou, sabe, você começa a acumular algumas coisas, né, fontes de incertezas, fontes de erro ao longo da prática experimental. Tá? Então, era normal que isso acontecesse. E quando isso acontece, o que a gente faz? A gente vai escolher o maior valor. Vamos supor que eu estivesse fazendo uma medida e o meu aparelho ele tivesse um erro, vamos dizer, uma incerteza nominal muitíssimo grande. O que ia acontecer é que aqui esse desvio padrão das medidas ia dar um valor muito baixo, né, muito menor, e isso ia acabar resultando que então a incerteza nominal seria maior. Então esse seria o valor que a gente ia pegar se fosse este o caso. Como não é, nós vamos tomar o desvio padrão das medidas, né? Aqui a gente vai fazer o arredondamento, né? Valor maior que 3 aqui, aqui maior que 5, então vai aproximar para um único algarismo significativo, conforme vídeo de dúvidas da aula anterior. E se a gente fosse apresentar uma única medida
por exemplo, a primeira medida, em vez da gente apresentar com essa incerteza nominal, a forma correta de apresentar uma incerteza final seria então, ou um resultado final, seria então empregando o desvio padrão das medidas, ou seja, como está apresentado aqui na expressão 5. Então perceba que esse aqui é a primeira medida, né, 1,572. Essa é o desvio padrão medido, maior do que a incerteza nominal do nosso equipamento. Então a gente apresenta o valor medido mais ou menos a incerteza, calculada aqui pelo desvio, tudo em parênteses, e a unidade. Lembra que na física a gente não pode esquecer a unidade para apresentar os resultados quando a medida tem uma unidade, né? Se eu for fazer uma apresentação do valor médio da pilha, por exemplo, qual que é o valor médio dessa pilha, né? Na média, quanto que vale? Ou seja, considerando todas as medidas, ou seja, 6 medidas, meu conjunto de medida. Aí, então, a forma de apresentar esse resultado é empregando aqui o valor médio calculado, né? 1,5763, mais ou menos o desvio padrão do valor médio. Aqui pela aquela regrinha, né? Regrinha da incerteza do vídeo anterior, me fugiu o nome agora, mas acho que vocês sabem do que eu estou falando, espero que sim. Que é 2, né? Então a gente vai apresentar com 2 algarismos significativos, a regra do número de algarismos significativos para apresentação da incerteza. Então aqui nesse caso apresento com todos, né? Ou seja, o mesmo número de casas decimais corresponde o do meu erro. Gente, aqui sempre tem aquela questão de e se eu arredondar e apresentar só com 1 aqui, né? Então, aqui, em vez de apresentar 27, se apresentar 3 aqui, né? Nossa, que 3 horrível. Apresentar aqui 0,03, não é um problema. Não é um problema. Lembrando lá que aquelas regrinhas é uma convenção, tá? Então não é um problema. Só lembrar que se fizer isso, aí tem que truncar um número antes, porque eu tenho que apresentar a média e a incerteza com o mesmo número de casas decimais, né? Para orientar aqui, né? Ainda que nesse caso o mais correto é apresentar dessa maneira, porque a minha incerteza está nessa casa decimal, ou seja, esse número é incerto, esse valor aqui ele é certo, ok? Então é desse jeito que a gente apresenta os resultados, e eu espero que o exemplo possa ter ilustrado bem como deve ser o nosso procedimento padrão, tá? Acredito que eu não estou esquecendo nada aqui. Bom, eu vou ficar à disposição para quem tiver dúvidas. Então vamos lá para a propagação da incerteza, uma vez que a gente já viu o exemplo. Então, por vezes, ao longo de um processo de investigação experimental, a gente precisa utilizar o valor médio de uma equação para poder determinar outro valor de interesse. Ou seja, o que a gente está falando em relação à propagação da incerteza? A gente está falando que a gente vai fazer medidas com incerteza e que a gente vai realizar operações matemáticas com essas médias, com esses valores, e que assim a gente vai ter que propagar ao longo dessas operações as incertezas que a nossa medida tem. Então, para proceder dessa maneira, a gente tem que fazer um cálculo da propagação das incertezas, a fim de apresentar
a incerteza adequadamente, a fim de apresentar nosso erro adequadamente. Então, de novo, a gente, devido à clareza da apostila do professor Tabanix, a gente vai seguir um exemplo, a apresentação que está sendo feita lá, né? E lá ele vai considerar uma função dada por W, que ela é multivariada, né? Ela depende de x, y, z, onde x, y, z são as grandezas experimentais com as grandezas Δx, Δy, Δz. E aí você vai perguntar quanto que vale ΔW. Bom, aqui no futuro talvez seja mais claro, que eu vou pedir para que vocês me aceitem, né? X, Y, Z são variáveis independentes, né? Formam o plano cartesiano, vamos supor. Então, elas representam variáveis independentes, né? Nesse conjunto de medidas então, o que a gente pode fazer é, para simplificar, em vez de trabalhar com 3 variáveis, né? A gente pode trabalhar com uma única variável. Então, é isso que vai estar representado na figura abaixo, né? A gente vai escrever, em vez de usar x, y, z, a gente vai escrever uma função w de x. Okay? Representação de uma função w de x seria mais ou menos esse gráfico aqui, onde essa curva aqui que foi desenhada é uma curva qualquer, arbitrária, né? Só para ilustrar o nosso ponto. E que, nesse caso, a incerteza para W nessa figura ela vai ser dada pela projeção simples da incerteza em x. Em outras palavras, o que a gente vai estar fazendo, né, é calculando a derivada, ou seja, calculando a inclinação da reta aqui dentro desse intervalo. Tá? Aceitem que a derivada é a tangente em um ponto, ou seja, o que a gente está medindo é esse ΔW. Aqui talvez esse seja o caminho mais fácil, né? Esse ΔW, que é essa medida aqui, por esse ΔX aqui. Ok? Depois, quando a cálculo for, vocês estiverem bem em cálculo, ou se vocês já estiverem bem em cálculo, vocês podem chegar para mim e falar: olha, professor, tem domínio do cálculo e tudo mais, vamos tocar para frente, vamos fazer uma aula síncrona que a gente vai só aí, beleza, tá? Mas devido à minha ignorância a respeito dessa condição de vocês, então eu vou tocar dessa maneira assim mais simples. Então, para várias variáveis independentes, né, a gente pode escrever por uma fórmula geral, né? Ou seja, que o meu delta w ao quadrado vai ser derivada parcial ao quadrado em x de delta x mais derivada parcial de w em y. E quando aqui, quando eu represento essa derivada parcial, significa que eu estou derivando em relação a essa variável x. Ali na frente vai ter um exemplozinho, então eu espero que ali fique mais claro. Bom, vamos seguir aqui. Então aqui, né, essa brincadeira vetorial lembra Pitágoras, né? Então, vamos lá. Então, vamos fazer um exemplo aqui de adição de dois valores experimentais para ver como que essa brincadeira funciona. Então, vamos supor que eu tenho dois segmentos, né? Eu tenho um segmento A, que eu fiz uma medida, e um segmento B, que eu fiz uma medida. Então, eu vou ter que o meu comprimento L vai ser o meu comprimento A mais o comprimento B. Então, eu fiz essas duas medidas aqui. Vamos supor que eu medi elas várias vezes, né? Várias medidas de A, várias medidas de B.
e conseguir ter aqui registrado, então, as incertezas, né? Então, meu A é 12 mais ou menos 2 centímetros e B é 8 mais ou menos meio centímetro. Então, como que a gente vai fazer nesse caso se a gente quiser ter a incerteza de L, que é formado por A mais B? Bom, por essa regra, por essa fórmula geral que a gente tem aqui na equação 8, o que a gente vai fazer é L, que é A mais B, derivada parcial em A. Então, a derivada parcial de A em A resulta em 1. E a derivada de B em A, como B é uma constante, derivado em A dá zero. Ok? E aqui, derivado de L em B, vai ser a derivada de A vai dar zero, mais a derivada de B vai dar 1 também. E é por isso que eu coloquei esse 1 aqui e esse 1 aqui. E agora a gente vai substituir os valores das incertezas. Então, essa incerteza aqui é 2. Então, eu substituí... Opa! Melhor fazer assim, ó. Eu substituí ela aqui, né? Elevei ao quadrado e é o que está apresentado aqui. Essa aqui é meio. Então, eu substituí aqui na incerteza de B. E é o que está apresentado aqui. Quando soma... Quando aplica, então, os quadrados, né? Fica 4,25, tá? Na hora que extrai a raiz quadrada, fica 2,06. E aí, 12... deixa eu tirar esse monte de traço agora. Então, aqui o que a gente tem é 12 mais 8 é 20. E aqui a gente aplica a regra do arredondamento e apresenta 2,1 centímetro, sem esquecer de colocar o vírgula zero aqui, né? Uma vez que a gente está apresentando com uma casa decimal por causa do número de algarismos significativos da incerteza. Ok? Espero que tenha ficado claro isso aqui. Para a subtração, a mesma coisa, né? Vocês vão chegar e falar, A menos B, tudo mais, tal, então eu devo subtrair? Não, pela regra que a gente tem na equação 8, veja como é oportuno colocar a subtração aqui, né, para não ser induzido ao erro. A gente segue com a soma. Porque ainda que a gente esteja fazendo subtrações, a gente vai ter que operar esses caras, e esses caras eles podem, você vai, queira ou não, apesar de ser uma subtração, você está somando os erros quando você está operando eles, né? Somando entre aspas, né? Somando em relação a essa expressão que a gente tem, né? Então, vamos lá de novo, né? As derivadas, né? Que dá 1 outra vez e dá menos 1. Aqui, a primeira dá menos 1, né? A segunda dá 1 por causa desse sinal de menos aqui, né? Mas quando eu elevo ao quadrado, não tem problema. Menos 1 ao quadrado é igual a 1. Chega nessa fórmula aqui, que é similar ao que a gente teve anteriormente. Aqui lembrando que as nossas incertezas são diferentes, né? Então elas estão marcadas aqui. Aí substituição de novo, né? Substitui, obtém o valor, 8 mais 12. Opa, 8 menos... É B menos A, desculpa. Então, 12 menos 8, isso resulta em 4, que é o que está apresentado aqui. E aqui a gente aplica a regra do número de algarismos significativos, né? Então, primeiro número é menor que 3, então estamos apresentando com
dois algarismos significativos, e aqui está a resposta. Note que na soma, a grandeza com incerteza aumentaram, mas a diferença as duas... note que na soma, a grandeza com incerteza aumentou. Desculpa aqui o português, né? Mas a diferença das duas grandezas experimentais, apesar do resultado ser menor em módulo, a incerteza final é maior que a das partes. Tá, deixa eu traduzir essa frase que eu escrevi muito mal, né? Aqui está fazendo uma comparação, né? Que em relação à incerteza, tanto aqui na soma, tá? Ela é maior, né, do que a menor incerteza. E aqui também, ó, é 2, esse valor é oportuno, mas quando a gente vai apresentar, mesmo com uma subtração, aumentou. Então é isso que está dizendo. Note que na soma a grandeza da incerteza aumentou e na diferença também aumentou. Ok? Então, vamos lá. Bom, e se eu estiver calculando coisas um pouco mais complicadas? Bom, a gente vai seguir, né? A gente vai seguir, fiel ao que foi apresentado. Então, nesse caso, vamos supor que eu estou querendo calcular o volume de um cilindro, né? O volume de um cilindro é dado por essa fórmula, né? Π r quadrado vezes L, né? Base vezes a altura. Então, aqui foi dado os valores com as incertezas, e aí o que a gente vai fazer é o seguinte, vai pegar essas variáveis aqui, né, fazer a propagação, lembra que a gente soma, ok? E tem que aplicar as derivadas aqui, né, então, derivada em relação a π, né, vai ficar R vezes L, porque derivada de π em π dá 1. A derivada em relação a R aqui, né, vai aquelas regrinhas, né, cai o expoente aqui, então vai ficar π, aqui, ó, π, que vai ficar, melhor falar assim, ó, 2π RL, e para esse caso aqui, derivada em L, né, vai acabar sendo π R ao quadrado, já que a derivada de L em L igual a 1. Substitui, né? Faz as substituições aqui. Então, aqui a gente já tem a derivada. Todavia, perceba que esse valor ele precisa ser dividido por v ao quadrado, né? É isso. É isso. Você precisa dividir aqui o v ao quadrado. Então, a brincadeira aqui acaba sendo... Aqui é simplesmente a aplicação, né, gente? Tem os valores aqui. Então, a gente está dividindo esse cara aqui por v quadrado. A gente já vai entender essa brincadeira. Então, a gente vai ter esse valor aqui por v ao quadrado. Vai acabar simplificando, né, ao fazer essa brincadeira, porque corta aqui esses caras, né, tal, vai acabar tendo algumas simplificações aqui na hora que a gente for fazer as somas, por isso que a gente dividiu por v ao quadrado. Então é só substituir os valores, realizar as operações, vai obter então o valor final aqui. Então vai efetuar as operações, né, que a gente precisa. Uma vez que realizamos a divisão por v, é necessário fazer uma multiplicação por v, né? Então, a gente dividiu por v para simplificar, é o que está apresentado aqui. Então, agora a gente multiplica por v para não ter alterado o resultado. Obtém aqui, então, o resultado final. E, do mesmo jeito que a gente fez antes, né? Substitui tudo, blá, 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 tal, e apresenta o resultado aqui, que nesse caso, né, pode ser apresentado das duas maneiras, como eu mencionei lá no comecinho, né, 126 mais ou menos 63, ou simplesmente aqui
aqui pela regra de número significativo, a gente pode, já que é maior que 3, né? Esse aqui, a gente pode colocar que é 13 mais ou menos 6 vezes 10, aqui usando notação científica de centímetros cúbicos. E aqui no final fica a tabela para vocês com soma, né, e subtração, no caso de multiplicação, no caso de divisão e tudo mais. E isso aqui pode voltar a ser detalhado quando vocês tiverem o curso de cálculo bonitinho. Aí eu abro todas essas contas sem grandes problemas. Pode já não ser mais meu aluno, tal, eu não tenho problema nenhum com isso. Sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas eu queria ter um cuidado, porque esse ponto é muito importante. Então, eu encerro. Agradeço pela atenção, fico à disposição e nos falamos, né? Eu falo sozinho aqui olhando para essa tela de computador na esperança de que vocês estejam gostando do conteúdo. Até a próxima. Tudo de bom para vocês.